um outro aviso que eu quero relembrar, é que se você tem congregado aqui na nossa igreja, e tem entendido, né, que é aqui que você deve se tornar membro, que você deve estar aqui, né, compondo esse corpo, você precisa conversar comigo. Nós vamos iniciar em abril uma classe, a classe chamada Classe Fundamentos. Então, é um período aí que nós vamos ter para olhar para algumas doutrinas, para conversar um pouquinho sobre a nossa denominação, sobre a nossa igreja, para que você realmente certifique. Será que é aqui mesmo que eu tenho que me tornar um membro? Então, se você deseja se tornar membro aqui da igreja, já tem congregado aqui com a gente, né? Então, por favor, converse comigo. Cada um precisa adquirir o livro Fundamentos da Fé, do John MacArthur, e aí, então, nós vamos iniciar esse curso, né, em abril, tá bom? Então, depois, ao final do culto, você pode conversar comigo. Estou marcado já com alguns aí para conversar no final do culto, né? Vamos conversar. Mas depois a gente pode marcar para um outro momento aí também. Ou até em abril a gente também pode conversar, mas eu posso explicar um pouco melhor. É importante a gente fazer isso, porque o nosso interesse não é crescer de qualquer maneira, mas é crescer de forma solidificada, né? Naquilo que o Senhor tem para nós. Bom, os irmãos sabem, mas você que nos visita talvez não, nós temos iniciado uma nova série de pregações expositivas na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Daqui a pouquinho nós vamos ler o texto de hoje. Vamos seguindo versículo a versículo, porção a porção, graças a Deus pela sua palavra. Então, meus irmãos, orgulhar-se de algum feito, de alguma condição, todos nós temos motivos de orgulho na vida, né? Quando um filho passa no vestibular, no meu tempo, isso era motivo de grande alegria. Eu acho que continua sendo, né? Ainda mais se passa numa federal, né? Lá no Rio Grande do Sul a gente tem a URGS, e eu não sei se isso continua, essa ideia, mas aqui em Brasília eu não me lembro de ter visto. Mas quando alguém passava no vestibular, o pai e a mãe investiram uma faixa e colocava essa faixa na frente da casa. Tinha gente que até descumpria com a lei, botava lá nos postes, né? Não sei se aqui tem essa prática, ou já teve aqui, essa prática aqui em Brasília, bicho, né? Medicina, aí medicina então todo mundo quer esfregar na cara da sociedade, né? Mas, claro, é um curso difícil, é um curso difícil, temos que lembrar de orar pela Rafaela, né, que está estudando medicina, e que o Senhor possa cuidar da Rafa. Então, motivo de alegria, bicho 2024 aí, o pessoal tem agora um monte de fórmulas para passar aí, né? Era motivo de orgulho para os pais anunciar para quem passasse que a família teria um futuro médico, um engenheiro, um advogado, o que quer que seja, né? Quando nós estamos diante de um grande feito, quando nós estamos diante de algum motivo de orgulho, nós somos tomados por esse ímpeto de querer gritar para todo mundo a respeito disso. E esses dias, vocês devem ter visto também, esses dias eu vi o André e a Gabi postando aí, não sei se foi em story, acho que foi em story, o Mateuzinho andando de bicicleta, né, uma bicicleta grande, acho que estava sem rodinha já, né? Motivo de orgulho. Pai e mãe, quando o filho anda sem rodinha, o cara sai postando por tudo quanto é canto, né? Os nossos filhos nos enchem de orgulho, né? Daqui a pouco a Sofia está dando os primeiros passos e está lá, a Silvinha postando os primeiros passos. Já deu os primeiros passos? Ainda não, né? Já? Ixi, estou perdido aqui nos passos. Perdi essa postagem aí da Silvinha. Mas, irmãos, infelizmente, em nosso país e em outros lugares do mundo, nós sabemos muito bem que pessoas marcham pelas ruas anunciando aí um outro tipo de orgulho também, né? Então, a ideia é deixar claro que não há motivos para vergonha e que desejam anunciar, então, aos quatro cantos o motivo do seu orgulho, tristemente, né? Hoje, nós vamos nos deter nos versículos 16 e 17 do primeiro capítulo da carta de Romanos. Os versos que encerram
a introdução da carta do apóstolo Paulo, que nós vimos que é uma introdução até longa comparada às outras cartas, do apóstolo, tem 17 versículos. Então os versos que encerram essa introdução deixam claro que o evangelho é de fato a centralidade da carta do apóstolo Paulo, porque ele inicia ali nos versículos 1, 2 ali, com a palavra evangelho, e ele encerra essa introdução agora nos versículos 16 e 17 com a palavra evangelho. Então nesta introdução, Paulo ele inicia afirmando que todo cristão ele tem um chamado, como nós vimos na nossa primeira pregação, nos primeiros 7 versículos, a palavra-chave, chamado. Todo cristão tem um chamado. Com o pastor Sidney nós vimos a ideia de que, com relação ao evangelho, todo cristão, o seu coração deve pulsar por esta missão. O que nos move? A paixão do apóstolo Paulo era o próprio evangelho. Essa deve ser a paixão, no bom sentido da palavra, da intensidade, daquilo que te move a agir. Nesse sentido, essa paixão não como algo passageiro ou fugaz, mas como algo intenso. Então o cristão ele deve ter na mensagem do evangelho essa paixão destemida por obedecer ao Senhor. E hoje nós vamos ver, nos versículos 16 e 17, a ideia da tarefa do cristão, que não deve ser um peso, que não deve ser árdua, mas que tem a ver com propósito, mais uma vez, de vida. Então, no fim das contas, essa grande introdução do apóstolo Paulo, ele já está apontando para o propósito das nossas vidas em Cristo Jesus. Então, imagine que você, por acaso, descobriu a cura para o câncer. Qual que seria o seu chamado? Qual que seria a sua paixão? Qual que seria a sua tarefa? Simplesmente haveria um dever tal que te impulsionaria, ou pelo menos deveria impulsionar, a não guardar tal conhecimento para si. É o tipo de coisa que você precisa gritar para o mundo todo. O mundo todo precisa ter esse tipo de conhecimento. Irmãos, o evangelho é uma notícia tamanha que nos foi revelada, que qualquer apatia da nossa parte em relação à proclamação dessa boa notícia é algo extremamente grave, é pecaminoso. Nós não podemos nos calar. Será que eu e você temos vergonha do remédio contra o câncer do pecado? Será que no fim das contas, o que nos faz ficar estagnados na proclamação desta mensagem é porque temos vergonha? Romanos 16, 17 do capítulo 1. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E o apóstolo Paulo, ele nos apresenta 4 razões, nesses 2 versículos, do porquê o cristão deve ter orgulho do evangelho. E nós vamos olhar para essas 4 razões nesta noite, do porquê eu e você, nós devemos nos orgulhar do evangelho. Então no versículo 15, se você colocar o teu olho aí no verso anterior, Paulo ele declarou que ele estava pronto a anunciar o evangelho em Roma, inclusive um lugar estratégico. Essa prontidão do apóstolo Paulo em anunciar o evangelho, ela se dava porque Paulo ele não tinha vergonha do evangelho. É por isso que ele estava pronto para realmente ir até Roma e pregar o evangelho. Ele não tinha vergonha, ao invés disso, ele tinha orgulho. E isso porque simplesmente o evangelho é o poder de Deus para a salvação.
Salvação essa que se dá em virtude da manifestação da justiça de Deus, fundamentada na fé. Então Paulo, ele sabia muito bem no que consistia o Evangelho. E isso o fortificava a vencer os temores que envolviam o posicionar-se a favor do Evangelho. Nós temos que ter em mente que, primeiro foram os romanos, na prática, literalmente, que crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Operaram ali o processo todo da crucificação. E a essa altura, a capital do império, ela mantinha uma mentalidade em que a cruz de Cristo era motivo de zombaria. Pouco tempo depois do tempo do apóstolo Paulo, ali logo em seguida, foi encontrada uma gravura de gesso num muro em Roma, um grafito de Alexamenos, o nome, né? E basicamente esta gravura, o que ela nos indica, né? Ela foi encontrada um pouquinho ali nos tempos de Paulo ali. Ela mostra uma figura humana crucificada com uma cabeça de burro. Vocês estão conseguindo visualizar? Claro, a figura está ali, eles limparam, a imagem, tudo. Esta figura é uma figura humana crucificada com uma cabeça de burro. Para que as pessoas para aquelas pessoas naquele momento, naquela época, era uma piada um homem crucificado ser equiparado ao Deus Criador eterno. Era motivo de escárnio. Quem acreditava nisso só podia ser tratado com desdém mesmo, como se fosse um louco. Imagina que loucura é essa, a ponto de terem pichado lá o muro, e feito esta gravura, como que debochando, com uma maneira de desdenhar, claro, do próprio Cristo, mas também dos adoradores, E aí então esse Alexamenos, não sei como é que pronuncia direito o nome desse homem, mas é mostrado então ele se curvando ali, adorando aquele homem burro, crucificado ali. Então, é só para a gente entender um pouquinho, da mentalidade do povo com o qual para quem Paulo está escrevendo, a ponto dele dizer, eu não me envergonho do Evangelho, Então, o que se passava na mentalidade daqueles que olhavam para os cristãos e, como assim? Um Deus que se torna carne e que ainda morre na cruz? Por favor. Então, eu e você, nós sofremos com temor aos homens e deixamos de evangelizar muitas vezes por medo do que os nossos amigos, familiares e colegas irão pensar ao nosso respeito. Em algum momento na sua história, você já deve ter vivenciado esse receio. O que dirão se você simplesmente reconhecer que Cristo é o Senhor e que você servirá somente a Ele? O que dirão a teu respeito? O que a tua família vai pensar? E aí então, você vai deixando para depois, protelando por temor a homens. Não só a tua própria decisão, mas muitas vezes a proclamação desse Evangelho. Isso se dá por quê, irmãos? Ou por medo do que alguém nos faça uma pergunta que a gente não sabe responder, ou por medo da opinião dos outros, ou porque simplesmente tudo isso, no fim das contas, revela que nós amamos mais a nós mesmos do que as pessoas que estão morrendo em seus pecados. Todos nós enfrentamos desafios na hora de compartilhar o Evangelho, estabelecer convicções sobre o que temos nas nossas mãos, o que de fato é o Evangelho. Isso irá nos capacitar a encontrar a coragem necessária para o cumprimento desta tarefa, desta missão. Então, Paulo mesmo, ele, sendo o apóstolo Paulo, sendo quem é, ele pediu em algum momento orações, para que lhe fosse dado intrepidez, coragem na hora de falar, para que ele fosse ousado para falar. Olha o pedido de oração do apóstolo Paulo, Então não é uma coisa só minha ou só tua, inclusive o apóstolo Paulo, nós vemos isso ali em Efésios 6, 18 a 20, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim,
para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, ele estava preso, né? Para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Olha os pedidos de oração do apóstolo Paulo. Nós precisamos aprender a orar como o apóstolo Paulo. Ele está orando, pedindo para que orem, para que ele tenha oportunidades para proclamar o Evangelho, mas para que ele possa falar com intrepidez, com ousadia, como convém. Quais têm sido os teus pedidos de oração? Então está na hora de ajustar aí alguns pedidos de oração com base no teu propósito de vida, que é glorificar a Deus, proclamando o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Então, meus irmãos, hoje nós vamos entender que todo cristão deve ter orgulho de compartilhar o Evangelho. Todo cristão deve ter orgulho de compartilhar o Evangelho. E as 4 razões apresentadas por Paulo nesses versículos que nós lemos, do porquê que nós devemos nos orgulhar do Evangelho. Então, a primeira, o Evangelho, ele dá boas novas para o homem perdido, simplesmente assim. Eu não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus. Então imagine que você simplesmente é o portador de uma boa notícia para o homem caído. A humanidade, ela está perdida, morta em seus delitos e seus pecados, e você possui a resposta que pode transformar a vida das pessoas verdadeiramente. Você tem a resposta. No mundo de inconstâncias e de medos e de angústias, você é o portador da boa notícia. Você tem a resposta que pode transformar vidas. Você crê nisso? Quando nós cremos nesta verdade, então, nós enchemos o peito de ar para anunciar esta verdade. E não, é uma honra poder compartilhar esta verdade para alguém que está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Quem não gosta de compartilhar uma boa notícia, me diz? Quem que não gosta? Uma gravidez, um nascimento, uma promoção. É tão bom dar as boas notícias. Sair contando, e quando tu encontra alguém que ainda não sabia, eu fui o primeiro a dar a boa notícia. Dá uma não sei vocês, mas em mim dá uma satisfação, né, de contar algo que alguém não sabia ainda, e algo muito bom. Sei lá, fulana está grávida. Eu me alegro de dar essa notícia, né? E quando a pessoa não sabe, ainda não sabia, peguei um. Nós nos alegramos em dar boas notícias. O marido chegar em casa, mulher, fui promovido. É uma ótima notícia, né? O reconhecimento do trabalho. Todos nós gostamos de ser aquele que leva uma boa notícia. E se nós estamos convencidos de que o Evangelho é a melhor de todas as boas notícias, o que tem nos calado? O que isso revela sobre o nosso entendimento a respeito desse Evangelho? Será que revela alguma coisa? O que Deus está fazendo em Cristo, irmãos, é reconciliando consigo o mundo. Um mundo que foi devastado pelo pecado, a natureza geme, nós gememos, angustiados, porque o pecado faz isso com tudo e todos, e o Senhor em Cristo, Ele está reconciliando consigo o mundo. Que boa notícia é essa? E Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Esses dias eu já li esse texto com os irmãos, eu quero ler de novo. Segunda carta aos Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Você tem noção do que significa isso? De sorte que somos
embaixadores em nome de Cristo. Não é qualquer coisa. É o Senhor nos chamando aqui de embaixadores, representantes, aqueles que levam então uma boa nova. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Esse ministério da reconciliação, quando eu e você obedecemos ao Senhor, abrimos a boca e proclamamos o verdadeiro evangelho, é como se o próprio Deus estivesse exortando por nosso intermédio. Meus irmãos, é algo muito sério. É uma missão muito séria. É uma missão cheia de significado, de dignidade. É porque nos foi dada pelo próprio Deus, não pode ser negligenciada. É como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, e aí ele roga, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É esta a nossa missão. É nisto que consiste o partilhar do evangelho. Reconcilie-se com Deus. Ou seja, vocês são inimigos de Deus por causa do pecado. Reconcilie-se com Deus. Cristo Jesus morreu na cruz, no seu lugar, pagando a sua dívida. Ele pode dar para você uma nova vida cheia de significado. Mas para isso você precisa se arrepender. Você precisa reconhecer que você é um miserável pecador e que precisa de um Salvador. O Evangelho passa, como nós vamos ver, pela má notícia. As boas novas, no fim das contas, irmãos, elas começam com as más notícias. Não adianta só compartilhar esse Deus açucarado, como nós temos falado aqui. Não adianta você dar o remédio do câncer, do pecado, se a pessoa ela não reconhece que ela está enferma, que ela está morta. Então sim, é necessário, para que ela tenha um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, ela se reconhecer como pecadora, como necessitando de um Salvador. Aí sim ela vai poder desfrutar desse Deus que ama, que reconcilia, que vai ter com ela intimidade. Mas antes disso é você deixar ela numa terra, numa areia movediça que não leva a lugar algum. O Evangelho é o remédio para o câncer do pecado. Mas para ter seu efeito, nós precisamos primeiro saber os fatos do Evangelho. 1 Coríntios 15, 3 a 4, nós lemos: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. A gente não precisa se preocupar, a gente não precisa inventar nada e tirar nada da cartola, é o que também recebeu. Então, para quem já teve um encontro real com o verdadeiro evangelho, essa missão não é tão complicada, irmãos, porque você já teve um encontro real com Cristo. O que você precisa se questionar é se você já teve esse encontro real com Cristo. Se a sua dificuldade em compartilhar o evangelho não é porque você não tem tanta desenvoltura para falar, mas é porque no fim das contas você ainda não teve um encontro real com Cristo Jesus. Porque as outras coisas a gente consegue resolver, não é verdade? A gente treina, a gente escreve o nosso testemunho alinhado com versículos, tenta memorizar, isso vai facilitando. Na medida do tempo, viu, adolescentes, jovens, nós vamos amadurecendo e a gente vai se desenvolvendo e conseguindo falar mais com as pessoas. Isso faz parte da vida e nós vamos crescendo. Mas tem uma coisa que é impossível de resolver por si só. Se você não teve um encontro real com Cristo Jesus, vai ser um pouco complicado. Tá certo que a gente sabe que tem muita gente religiosa que tem a Bíblia na ponta da língua e que talvez, e provavelmente, porque o texto nos afirma, é certo na verdade, o Senhor Jesus vai falar assim: eu não te conheço. Eu não te conheço. Sabe tudo da ponta da língua, mas eu não te conheço. Então, no fim das contas, não é só um conhecimento, pelo conhecimento, mas é a experiência de pertencer ao próprio Cristo Jesus, que é concreta e que é real. Saber os fatos do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O conteúdo do Evangelho é a palavra de Deus, está na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Bíblia, irmãos, e não inventar um Evangelho das nossas ideias, mas é firmado nas Escrituras.
Então nós precisamos saber os fatos do Evangelho. Nós precisamos afirmar a verdade do Evangelho, para que a gente tenha o efeito do Evangelho, consistente sobre as nossas vidas. Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Afirmar a verdade do Evangelho e confiar que somente em Cristo para ter a vida eterna. Somente Ele pode nos dar a vida eterna. Confiar somente nele, essa é a ideia. Então João 14,6, o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a mensagem que nós temos em mãos, ela é sublime, são boas novas de salvação, para um homem que está morto nos seus pecados, nos seus delitos. Nós temos a resposta, e isso então, irmãos, deve nos encher de coragem, de ousadia, de intrepidez, por saber que nós somos portadores de uma mensagem de reconciliação para um homem que está perdido. Então nós temos a mensagem, temos a resposta. A segunda razão apresentada por Paulo do porquê nós devemos nos orgulhar do Evangelho é porque ele é poderoso para salvar. O Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Boas novas de salvação. Nós somos, como vimos, embaixadores de um ministério de reconciliação. E salvação, irmãos, tem a ver com a restauração do pecador para participar da glória de Deus. Os romanos, eles se vangloriavam do poder e força que tinham, bélico ali, para conquistar o mundo. Paulo, ele afirma com ousadia de que o Evangelho que ele proclamava era muitíssimo superior a qualquer outra forma de poder. Então, diante de uma sociedade que olha para o seu poder, para o seu exército e se exalta nisso tudo, Paulo está lá afirmando, olha, eu sou portador de uma mensagem muito mais poderosa do que qualquer coisa que vocês possam vir a conhecer. Paulo, ele afirmava com ousadia de que o Evangelho que ele proclamava era de fato superior. O Evangelho, irmãos, oferece a salvação eterna. A necessidade mais urgente da alma não é um nome famoso sobre a terra, mas paz, alegria, salvação, só Cristo pode dar. O Evangelho salva. E o que é salvação? O que significa salvar? Nos escritos do apóstolo Paulo, a ideia de salvação significa esses dois movimentos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Um resgate do homem do pecado para conduzir um homem a um outro estado. Então, salvação em Paulo significa um resgate de um homem pecador da culpa para a justiça, da contaminação para a santidade, da escravidão para a liberdade, do castigo, a alienação de Deus, a ira de Deus, da morte eterna para a bem-aventurança da comunhão com Deus, com o amor de Deus derramado sobre os corações, a própria vida eterna. É a mudança mesmo do Senhor nos retirar das trevas, com raiz e tudo, e nos plantar na luz, no reino da luz. É começar a fazer parte de uma outra lavoura de fato. Então, salvação tem a ver com essa mudança de status aqui. Ser salvo significa ser emancipado do maior mal e ser colocado na posse do maior bem. Tem a ver com isso. Então todo cristão tem a tarefa de proclamar o Evangelho, porque ele é poderoso para salvar.
terceira razão apresentada por Paulo do porquê que nós devemos nos orgulhar do Evangelho é porque o Evangelho é para todos os que creem. Salvação de todo aquele que crê. Se o remédio fosse só para alguns, talvez isso pudesse gerar algum constrangimento em nós. De você, não, e agora, como é que eu faço? Não, mas é para todo aquele que nele crê. O Evangelho é para todos. Cristo morreu para todos que creem, pois a sua morte ela tem um infinito valor. É claro que dentre as discussões em torno dessas questões, a perspectiva bíblica ela traz equilíbrio. A morte de Cristo na cruz ela foi suficiente para todos, eficiente para os que creem. Nós não sabemos quem que Deus vai converter. Nós não sabemos quem são os eleitos quando a gente está andando na rua. As pessoas não vêm com um carimbo na testa, para que a gente possa identificar. Nós não sabemos. Mas, então, por isso mesmo, nós pregamos para todos, sabendo que Deus garante que alguns irão crer. Aqui mesmo, nas nossas redondezas, o Senhor tem pessoas que Ele deseja alcançar com seu poder e libertá-las. Nós não sabemos quem são essas pessoas, mas o Senhor sabe muito bem, desde antes da fundação do mundo. Nós devemos pregar o Evangelho para todos, sem distinção, sem parcialidade, sabendo que alguns certamente crerão, porque o Senhor é soberano. E Ele não nos deu uma missão oca, Ele nos deu uma ordem consistente. Ele já sabe quais serão os resultados. Eu e você não sabemos. Então a nós cabe obedecer e proclamar este Evangelho para todos. E será então, Deus cumprirá os seus propósitos eficazes sobre a vida daqueles que se arrependerem, daqueles que crerem. Então todo cristão tem a tarefa de proclamar o Evangelho, porque é para todos os que creem. E Paulo menciona aqui, primeiro do judeu e também do grego. Nós sabemos que Paulo, mesmo sendo o apóstolo dos gentios, ele dava prioridade aos judeus no que se refere à proclamação do Evangelho. A distinção que Paulo faz aqui, irmãos, ele faz essa distinção, quando ele faz essa distinção, ele aponta para o fato de que as promessas realizadas no Evangelho, elas são primeiro para o judeu, embora isso não diminua de modo algum o acesso que todas as pessoas têm, no Evangelho, têm agora no Evangelho. Mas em Romanos, Paulo ele deixará claro que o Evangelho prometido ele tem uma relevância especial para o judeu. O Evangelho de Jesus é o último maior ato divino de salvação e livramento em favor de Israel e na realidade do mundo todo. Essa distinção aponta para o fato de que a dupla promessa do Antigo Testamento da restauração dos judeus e da conversão dos gentios está se cumprindo em Jesus Cristo. Então, quando Paulo ele faz essa distinção para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, além de apontar para essa questão de que é para todo que crê, ele está apontando para os propósitos de Deus, já está nos anunciando, porque mais tarde na carta ele vai deixar isso muito claro, para os propósitos de Deus em relação a Israel e em relação aos próprios gentios, todo aquele que não é Israel. Então aqui a gente já vê um anúncio dessa distinção que aponta para esses dois propósitos. Não tem nada a ver com dois sistemas de salvação diferentes, nada disso. Tudo converge em Cristo Jesus, mas o Senhor há de cumprir seus propósitos para Israel. Haja visto os capítulos 9 e 11 da carta aos Romanos. Bom, a quarta e última razão apresentada por Paulo do porquê que nós devemos nos orgulhar do Evangelho, meus irmãos, é porque o Evangelho ele revela a justiça de Deus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O remédio, a cruz, não somente tira a doença, como acrescenta a saúde de Jesus em nós. Em Cristo, irmãos, nós somos justificados. O homem é tornado justo de fé em fé. De fé em fé, no sentido de uma fé crescente,
né, e que se dá apenas pela fé somente. Então, somente pela fé. Então, Paulo ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, pois no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque nele se revela a justiça de Deus. Stott, ele afirma que essa ideia de justiça, porque há muita discussão sobre o que seria essa justiça de Deus aqui, mas que ela pode ser entendida, não ou uma ou outra, mas no conjunto da obra, juntando todas essas três perspectivas que eu vou mostrar aqui para os irmãos, que nos ajudam a pensar numa definição para o que vem a ser esta justiça de Deus que é revelada por meio do Evangelho. Nós podemos considerar a justiça de Deus, e alguns vão defender cada uma dessas coisas, ou uma coisa ou outra, né? Mas acho que o combo nos serve melhor, né, de que a justiça de Deus ela pode ser vista como esse atributo divino. O nosso Deus é um Deus justo, como uma ação divina, ele vem, né, ao nosso socorro, ou como uma aquisição divina, ele nos concede um status de justos. Eu diria então que o Evangelho revela a justiça de Deus, que é tudo isso daqui. Revela esse Deus que é justo, que vem ao nosso socorro e nos torna justos. Não pelos nossos méritos, mas pelo mérito exclusivo de Cristo. A justiça de Deus é a iniciativa justa tomada por Deus ao justificar pecadores consigo mesmo, concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, mas que vem do próprio Deus. A justiça de Deus é a justificação justa do injusto, sua maneira justa de declarar justo o injusto. A justiça de Deus, irmãos, ela é revelada no Evangelho, pois pela morte de Cristo, Deus revelou a sua justiça ao punir o pecado. E na ressurreição de Cristo, Ele revelou sua justiça ao oferecer salvação ao pecador que crê, e tornando esse pecador justo, justificado. Para entender o sentido em que se diz que o Evangelho revela a justiça de Deus, então, é preciso ter em mente o conceito também de justiça no Velho Testamento. O hebreu, ele pensa no certo e no errado, como se o certo e o errado sempre tivessem que ser resolvidos diante de um juiz. Essa é a mentalidade, meio que a cosmovisão do povo hebreu. Certo e errado tem que resolver isso diante de um juiz. Assim então, irmãos, justiça é mais um estado legal do que uma qualidade moral. Quando Deus nos torna justos, é mais uma qualidade legal do que uma qualidade moral, embora Ele nos transforme completamente a nossa moral. E, claro, pouco a pouco, a cada dia, até Cristo retornar no processo de santificação. Mas, de uma vez por todas, Ele nos justificou e nos tornou justos. Nós, homens pecadores. Então, quando a justiça de Deus se revela no Evangelho, ela se revela de maneira dupla. A justiça de Deus ela é vindicada no próprio ato de declarar justos homens e mulheres pecadores. Assim, existe então a justiça pessoal de Deus e a justiça com a qual Ele justifica os pecadores a partir da fé. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo está mudando a nossa identidade. O Evangelho revela uma justificação pela fé. A cruz é essa encruzilhada entre a santa ira de Deus e a sua misericórdia e a sua graça. Ali na cruz, a santa ira de Deus e misericórdia e graça se encontraram. O texto diz, Paulo fala, o justo viverá pela fé, e aqui traz consigo uma ideia de perseverança, de fidelidade. Paulo está fazendo uma menção, inclusive, do texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, em que o contexto lá é de perseverança e de fidelidade, baseando-se numa firme confiança em Deus, na sua palavra.
Então Paulo entende a afirmação de que o justo viverá pela fé, tendo em vista esse contexto de confiança na sua palavra. Então, nesse sentido, o homem ele só pode ser salvo se ele confiar exclusivamente em Cristo Jesus, que é aquele que lhe imputa justiça. Então, na prática, o homem ele está morto nos seus delitos e pecados, com uma conta negativa diante de Deus, que ele jamais poderá por si mesmo sanar, né? Então, é uma conta negativa, e agora, ele não só tem a sua dívida paga, mas ele passa a ter um saldo positivo. É isso que está acontecendo ali na cruz. A nossa dívida não é só paga, mas é acreditado na nossa conta uma justiça que não nos pertence. O Senhor nos torna justificados em Cristo Jesus. Será que temos nos envergonhado do Evangelho ou temos tido orgulho dele? Aqui há alguns motivos do porquê eu e você devemos sair daqui de cabeça erguida, como embaixadores dessa mensagem, proclamando a verdade que pode libertar um homem que na sua pretensão, né, é todo lindo nas redes sociais, mas no fim das contas está morto nos seus delitos e seus pecados. Nós devemos proclamar essas verdades, com base nas verdades que temos visto hoje aqui. Precisamos, irmãos, então, renovar o nosso compromisso para tomar o próximo passo e compartilhar o Evangelho com aqueles que nos cercam. Um colega, um parente, um vizinho, um amigo, os trabalhadores que nos cercam no dia a dia, o tio da padaria, todo mundo, né? Então que o Evangelho faça cada vez mais sentido para a tua vida, a ponto de você agir com coragem na proclamação das boas novas de salvação, do poder de Deus para salvar. Nós somos chamados para proclamar as boas novas. O povo da cruz é um povo que entende o que está escrito em Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E aqui eu fiz a menção do povo da cruz. Vocês lembram alguns anos atrás, daquele vídeo sórdido, em que foi endereçado ao povo da cruz, onde simplesmente degolaram vários cristãos. Lembram disso? Cristãos que certamente não se envergonhavam do Evangelho. Mas o recado foi para todos nós, endereçado ao povo da cruz. O povo da cruz, quando entende a importância do Evangelho para salvar, não se cala. Então, meus irmãos, tome a sua cruz. Isso significa assumir o compromisso definitivo com o Evangelho de Cristo. É o arrependimento, a conversão, o abandono do pecado. É entender que toda a palavra de Deus, como nós lemos lá em 2 Timóteo, é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, irmãos, é tempo de testemunhar, comprometido com o Evangelho, consciente do que é o Evangelho, consciente da necessidade da fé no Evangelho para a salvação. Então, todo cristão deve ter orgulho de compartilhar o Evangelho, simplesmente porque o Evangelho dá boas novas para o homem perdido, o Evangelho é poderoso para salvar, o Evangelho é para todos os que creem, e o Evangelho revela a justiça de Deus. É por isso que eu e você temos que nos orgulhar do Evangelho e podemos anunciar para quem quer que seja, quem cruzar o nosso caminho com ousadia, crendo que é o poder de Deus, irmãos, para salvar. E quando nós abrirmos a nossa boca, é como se o próprio Deus estivesse fazendo uma exortação. E estas pessoas, elas não poderão no último dia dizer que nunca ouviram falar. Porque você foi boca de Deus, proclamando o Evangelho. Não se cale, não se cale. Abra sua boca amanhã, irmãos, para as pessoas que cruzarem o seu caminho. E convoquem essas pessoas para se reconciliarem com o Senhor. Certifique-se, no entanto, de que você está proclamando um verdadeiro Evangelho, e não um Evangelho falsificado.
seja que o Senhor nos instrua, nos ensine. Quero ler mais uma vez o texto do apóstolo Paulo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós somos o povo da cruz e vamos perseverar na missão que nos foi confiada, proclamando o Evangelho com ousadia. Senhor Jesus, a Tua palavra é viva e eficaz e o Espírito Santo habita em nós. Eu clamo para que o Senhor opere nas nossas vidas, nos dando corações ensináveis, maleáveis, dispostos a ouvir e a obedecer às Tuas ordens, Senhor Jesus. Nós somos o Teu povo, nós não queremos nos envergonhar do Teu Evangelho, que é poderoso para salvar, restaurar, que é poderoso para revelar a Tua justiça. Tu que és um Deus santo e justo, é poderoso para curar aquele que está doente e morto nos seus delitos e seus pecados. Ó Deus, nos dá a convicção desse poder que age nas nossas próprias vidas, para que nós possamos nos levantar com coragem e proclamar o Evangelho com ousadia. Assim como o apóstolo Paulo pediu oração por isso, nós clamamos ao Senhor. Ó Deus, eu peço por esta igreja, pelos meus irmãos em Cristo, dê a cada um intrepidez, dê a cada um ousadia para falar como convém, de acordo com a Tua palavra, o Evangelho. Que todos que nós conhecemos possam ouvir da nossa boca o verdadeiro Evangelho. Que a gente não venha experimentar o amargo de ter alguém tão próximo de nós, morrendo sem ter ouvido o Evangelho da nossa boca. Ó Deus, o Senhor é o dono da salvação. O Senhor é soberano sobre tudo e nisso descansamos. Mas nós queremos ser a Tua boca, proclamando o Teu Evangelho. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e a nossa apatia em relação a esta missão. Endireita as nossas veredas, Senhor, por favor. É assim que clamamos e oramos, em nome de